Olá, vocês do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu preciso que você metralhe o like. Vai, aqui ó. Metralhe o like aí embaixo. Tá vendo aí embaixo, não tem like? Mete o like. Eu preciso desse like. Quando você metralha o like, o YouTube tem um algoritmo, ele entende que esse vídeo é importante, ele começa a sugerir para outros usuários. E eu quero, claro, evidentemente, que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Me ajuda nessa parada. Eu tô aqui, ó, gravando vídeo para vocês e vocês me ajudam metralhando o like. Metralha aí, vai, metralha o like aí, beleza? Já se inscreveu no canal? O tema da nossa aula de hoje é Mesopotâmia. Vamos primeiro entender o significado da palavra Mesopotâmia. É uma palavra de origem grega e nós temos aí duas palavrinhas na sua raiz que é a mesos. Mesos significa meio e potamos, que significa água que se precipita, ou tem outro significado que é simplesmente rio. Então, quando nós juntamos a palavra mesos com patamos, o significado literal ficaria assim, entre rios. Mesopotâmia, entre rios. E por que? Não é à toa, né, que recebe essa nomenclatura. Porque essa região, ela é uma região que é localizada lá no Golfo Pérsico. É uma região que tem pouca vegetação. O clima lá é quente, é seco. Então não é um clima favorável para que as pessoas consigam habitar, morar, residir em um clima assim. Isso só foi possível por causa da existência de dois rios. Aí sim você lembra, entre rios, isso, entre dois rios que existem naquela região. Quais são esses rios? O primeiro é Rio Tigre e o segundo é o Rio Eufrates. Esse rio, por sinal, ele é descrito na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, né? Então, está entre os rios mais famosos do mundo. Nós já vimos aqui a história do Egito, nós vimos o rio Nilo, e agora nós estamos vendo mais dois rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates, localizado na região da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, entre rios. Quais rios? O Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá bom? Vamos lá. Nessa região, diversos povos diferentes habitaram ali. Quais são os povos? São os sumérios, são os acádios, são os amoritas, os assírios, os caldeus. E é bom dizer para vocês que eram cidades-estados. Ali havia cidades, mas eram cidades-estados. Isso quer dizer o quê? Que eram cidades independentes umas das outras. Era diferente, por exemplo, da civilização que nós estudamos na aula passada, que é a egípcia. O Egito tinha um faraó que mandava em todas as cidades. Mas aqui na Mesopotâmia nós temos diversas cidades e cada cidade tem seu próprio rei. Cada cidade é autônoma, é independente, cada cidade tem seu rei, cada cidade tem o seu Deus, né, daquela região. Então é um povo que habitava na mesma região, mas era um povo que não estava unido quando eu falo em relação a governo, tá? Cada um tinha o seu próprio rei. Então isso é algo importante. Eram cidades-estados. E em 4000 a.C., nós vamos ver o surgimento das primeiras cidades. Quais são as primeiras cidades que surgiram ali? Anote aí. Uruk, Eridu, Lagash e Ur. Ur também é citado na Bíblia. Sabe aquela história quando Deus pede para Abrão sair de Ur dos caldeus? Então Ur é uma cidade, né, onde o Abrão morava, que depois vai se chamar Abraão, né? Então, olha só, essas são as primeiras, né, cidades que surgem ali naquela região. E essas cidades, em sua maioria, elas eram cidades bem fortificadas, ou seja, havia uma muralha enorme, tá bom? E haviam também ali torres defensivas, onde naturalmente os soldados ficavam à espreita, olhando, observando, porque afinal de contas elas são cidades-estados, os interesses são diferentes. Então aqui e ali sempre havia guerra, né, entre uma cidade e outra, entre um povo e outro. Por isso que eles tratavam de fortificar estas cidades. Em cada cidade dessa havia um rei, como eu falei, e também havia um Deus diferente, tá? Eles não cultuavam o mesmo Deus. Ao redor da cidade, nós vamos ver ali
os pomares, né, fora dos muros da cidade, claro que é o que eu estou falando. Havia os pomares, as hortas, a área de cultivo, onde os homens dessas cidades plantavam. E dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, nós vamos observar o quê? As casas, as ruas, as pontes, os palácios, os templos religiosos e um prédio bem interessante que são os zigurates. Zigurates que você está vendo nessa imagem aí. Os zigurates lembram muito as pirâmides do Egito. Na verdade, o zigurate é uma pirâmide, só que ela é uma pirâmide que tem uma construção diferente, uma pirâmide feita com degraus e com rampas. Você vê que não é uma pirâmide alinhada, né? Ela vem aqui, depois ela vem o segundo plano, depois o terceiro plano, ou seja, e a função também desse zigurate tem uma função diferente. A pirâmide egípcia, você já aprendeu que servia para colocar o corpo do faraó, dos familiares, né? Ou seja, servia como um cemitério, digamos assim. Mas no caso do zigurate, não. Tá bom? E eu vou passar uma atividade sobre o zigurate. Né? Eu vou passar essa atividade aí embaixo, aguarde, viu? Quando terminar a aula, vai lá e lê que tem uma atividade para você. Tá? Outra coisa que nós podemos destacar em relação à Mesopotâmia é a questão da escrita, né? Então, os sumérios, que foram um dos povos que viveram ali naquela região, teriam inventado a escrita. Olha só, quando eu tinha a idade de vocês, eu estou ficando velho. Eu não estou tão velho assim não. Olha, eu acho que eu estou tomando forma. Ó. Eu estou aqui, eu tenho um cara de 15 anos. Fala a verdade, você não tem, né? Olha, se falar que não tem, leva negativo, hein? Brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá. Então, na época em que eu era moleque, né, que eu tinha a sua idade assim, né, eu aprendi diferente do que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Os professores naquela época, eles falaram para mim que na Mesopotâmia foi o local que surgiu a primeira escrita da humanidade, ou seja, quem inventou a escrita, né? Você sabe ler, sabe escrever, sabe? Pois é. Aí os meus professores explicavam assim, olha, a escrita quem inventou foram os sumérios, lá na Mesopotâmia, né? Mas hoje já não existe tanta certeza assim. Por quê? Por causa da arqueologia, que eu também já expliquei isso para vocês nas aulas anteriores, né? Que são aqueles homens que ficam escavando as civilizações para descobrir, né, mais sobre as pessoas que já habitaram nessa terra. Eles acabaram encontrando alguns vestígios que colocaram em dúvida se realmente a escrita surgiu na Suméria. Hoje existe um questionamento, será que foi na Suméria? Ou será que foi no Egito? Ou será que foi na Índia? Ou será que foi na China? Então, tanto a China, Egito, a Suméria, enfim, todos esses locais, eles são colocados como os primeiros locais em que teria surgido a escrita. Onde exatamente? Hoje já não tem mais tanta certeza. Na minha época, era na Mesopotâmia, eram os sumérios. Hoje, eles já não colocam com essa certeza toda. Até porque a história não é uma ciência fechada. Hoje você tem um conhecimento, mas amanhã pode ser que haja uma nova descoberta e tudo aquilo que nós conhecemos como verdade simplesmente vai ralo abaixo, tá bom? É necessário que vocês entendam isso aí. Então, mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é o seguinte, por que é que surgiu essa escrita lá na Suméria? O que foi que impulsionou? O que foi que alguém teve essa ideia? Eu vou inventar aqui a escrita. Sabe por quê? Olha o motivo aqui, olha. Foi a necessidade de controlar pagamento, recebimento, porque naquela época as pessoas tinham que fazer pagamento ao rei, no palácio, tinham que fazer pagamento aos sacerdotes, e eles tinham que ter o controle daquilo que eles recebiam e daquilo que também saía. Então era necessário que houvesse uma invenção de uma escrita. E essa escrita, ela ocorreu ali na região da Mesopotâmia. E como é que se chamava essa escrita? Essa escrita se chamava escrita cuneiforme. Por quê? Porque era uma escrita que tinha o formato de cunha. Essa escrita era o seguinte, ele tinha um palitinho, ele escrevia em uma argila, tá? Escrevia em argila, numas tabuinhas, eu vou colocar uma foto aí para que vocês vejam. E aí eles pegavam essa tabuinha e eles colocavam no sol para secar. Depois que estava seco, eles traziam e aí estava pronto a escrita cuneiforme. Então foram encontrados diversas tabuinhas dessas aí, né? Então a escrita
desse povo aqui é a escrita cuneiforme. E hoje eu vou parar por aqui, mas veja só, preste atenção. Essa aula não acabou aqui, né? É uma introdução. Na próxima aula nós vamos estudar os outros povos que viveram ali. Hoje nós falamos aqui sobre os sumérios, mas lembre, existem outros povos, os acádios, os amoritas, mas vamos falar na próxima aula. Agora o que é que você vai fazer? Vai deixar o like, se esqueceu, metralha. Ó, metralha o like aí, metralhou? E agora vai aí na descrição e faz a atividade, tá? E se quiser compartilhar com seus amigos, meu colega, posso compartilhar com os colegas de outra escola? Deve compartilhar, tá bom? E se quiser comentar, comenta aí abaixo. Quem são os alunos que estão assistindo esse vídeo? Coloca aí, Manezinho, Maria Chiquinha, né? Vai, comenta aí abaixo. Eu também quero ver você se manifestar, tá bom? Beijo no seu coração. Sei que vocês estão morrendo de saudade das aulas. Estão nada. Valeu, galera. Até a próxima aula.